Nós temos o CRUD completo de usuário, só que tá meio estranho, né? Porque a gente tá conseguindo criar um usuário, né? Fazer o sign up, buscar ele por ID, atualizar e apagar numa boa, assim, sem estar logado, sem ter uma autenticação atribuída a ele. Bom, nesse vídeo a gente vai fazer exatamente isso, tá? A gente vai ver na documentação do próprio Nest, tem tudo que a gente precisa para entender sobre autenticação, guardiões, token JWT. Óbvio que não vai ficar tudo nesse vídeo, mas a gente vai começar a construir essa autenticação. Então, você está vendo a tela do meu computador e o que a gente fez, né, só para demonstrar aqui, foi criar esses controllers aqui na última aula, né, no último episódio, mas para ficar livre mesmo, só faz sentido esse post aqui, né? O resto deveria ser privado, só se o usuário estiver logado, eu faço a verificação e deixo ele entrar nesses controllers. Bom, a gente já criou aqui o auth module, né? Então a gente tem a auth service, a gente tem a auth controller. Vamos ver o que, que a documentação do Nest fala pra gente aqui, ó, em Security Authentication. Vamos olhar. No começo dessa documentação, ele vai falar que a autenticação é essencial, é uma parte essencial aí da maioria dos aplicativos, e realmente é, né? Não faz sentido um aplicativo sem autenticação. E uma das formas mais fáceis, mais normais, né, de a gente ter uma autenticação num servidor é através de tokens JWT, ou Bearer Token, que a gente chama, né, que é uma padronização dos tokens JWT, que vem no formato com a palavrinha reservada Bearer na frente e espaço o token JWT. Vamos lembrar aqui só o que é um JWT, né? A gente tem um site do JWT IO que a gente consegue entender, né, como funciona esse token. Depois você pode ler um pouco da documentação. E aqui, por exemplo, é um token válido, aqui é o encoded. E esse é o decoded dele. Qualquer JWT você pode fazer o decoded dele fora da aplicação. Por isso que esses tokens eles são escondidos dentro da aplicação, tanto no front-end quanto no back-end em si, tá? A gente jamais vai expor esse JWT e o padrão é a gente ter uma secret para fazer o encode dele com a biblioteca JWT que a gente vai ver mais para frente. A gente ainda tem alguns passos antes disso para trabalhar. Então, bora trabalhar esses passos aqui. Então, ele fala para a gente criar um módulo, controller e o service de autenticação, a gente já fez isso, e fazer tudo isso para users também. A gente também já fez isso, a gente já tem o nosso CRUD completo de users, então a gente pode passar essa parte de users aqui direto, e vamos começar com essa parte aqui do autenticação. Lá no nosso serviço, a gente tem que criar aqui uma função de sign-in que vai receber, ele está recebendo username e password, a gente vai receber o e-mail e o password. Provavelmente tem alguma classe do Prisma para isso, a gente vai averiguar. Tem que inserir aqui ó, a dependência do user, porque a gente vai procurar um user através do e-mail, que é unique, né? A gente colocou lá no nosso Prisma que o e-mail é unique. E aí a gente vai verificar o passaporte, o password aqui, não, o passaporte é ótimo. O password aqui, a senha, e a gente tem outra forma de verificar isso. E aí a gente vai pegar aqui esse password e o result, né, do user e retornar esse result. O que, que ele está fazendo aqui no retorno desse usuário, gente? Quando a gente desestrutura um objeto passando o campo dele e depois o resto desse objeto, a gente está excluindo esse campo do objeto. É isso que a gente vai fazer, tá bom? E aí tem um to-do aqui para a gente gerar o JWT, então vamos fazer primeiro essa parte para ver se a gente consegue retornar esse usuário no sign-in, se a gente consegue achar ele e retornar ele, né, através do e-mail. Então bora lá. Primeira coisa então, a gente vai aqui no service, a gente precisa injetar a dependência do user service, então vou usar um inject aqui. Eu particularmente gosto mais, tá? Eu acho mais elegante, eu acho mais, podemos dizer que ele é mais clean code ali, é mais fácil de entender que eu estou injetando uma dependência, tá? Bom demais. Então vamos lá, eu vou usar esse inject, vou importar ele, né? Preciso importar ele aqui. E ele vai ser um private read-only user service. Ok? E aí, agora eu consigo usar esse cara. O que, que eu vou fazer? Eu vou fazer o meu sign-in. Sign-in, tá? Um sign-in, ele vai ser bem simples. A gente vai receber aqui
o nosso params, que vai ser do tipo prisma, vamos ver se a gente importa o prisma aqui, ponto, user login, será que tem alguma coisa relacionada? User login, create não, vamos ver o que ele tem de user aqui. Vai usar esse user create input, tá? Só para a gente não ter que criar algo novo. E se a gente entrar nele aqui, a gente vai ver que ele tem como obrigatório o e-mail e o password só. Então, enfim, resolve a nossa vida. É o que eu realmente vou passar. Deixa eu ver o que ele está reclamando aqui. Só que eu não usei ainda, beleza. E aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou procurar o meu user primeiro, né? Então, const user service, user, e eu tenho que mandar para ele o ID desse usuário, né? Mas eu posso procurar por e-mail, não necessariamente o ID, tá? Então é uma coisa aqui, ó, como eu estou utilizando esse user where unique input, eu posso procurar por e-mail também, não só por ID. Então eu posso mandar, enfim, propriedade que for, ele vai utilizar esse where para procurar, tá? Então já é um search ali diferenciado. Então eu estou passando o e-mail, porque ele é unique, para params e-mail. E aí eu vou primeiro, né, vamos verificar aqui se ele tem user. E aí eu gosto de fazer inline esse if aqui, tá? É uma preferência minha. Se não tiver user, ele vai lançar um novo erro de user not found. E isso aqui é muito massa, porque a gente tem alguns erros padrões do Prisma, que a gente vai usar bastante, inclusive, tá bom? Se eu não me engano, tá no Technic Case aqui. HTTP modus, session, queries, login, cookie, validation. Será que é invalidation? Validation pipe. Não, vou colocar aqui, ó. Error. Debugging dependencies, disable. Common errors. Cannot resolve the circular dependence. Ah, não, são erros comuns. Exceptions filter. Eu acho que é isso. Na verdade, são interceptors, configuration, logger. Na verdade, são exceptions. Custom exceptions. Pronto. É isso. Se são custom exceptions, tá? E aí a gente tem aqui, ó, algumas exceptions customizadas. Por exemplo, forbidden. E são todas essas que a gente tem. Bad request, unauthorized, not found exception. Elas são nativas. A gente também pode fazer alguma configuração de uma que a gente queira, mas a maioria é nativa. Então eu vou usar throw not found exception. E aí é só eu puxar ele aqui. Eu acho que tem que colocar o new. Pronto. Throw new not found exception. Ele já vai retornar o erro 404 para mim, tudo bonitinho com essa mensagem de user not found. Isso é muito massa. Beleza. E aí, o que eu tenho que fazer, né? Eu vou comparar a senha. Então, primeira coisa. Então, vou pegar aqui e vou verificar um const password match. E aí, a gente vai ter o seguinte. A gente utilizou para o nosso password, para colocar o nosso password dentro do banco de dados, a gente utilizou o bcrypt. Lembra? Então, na hora do create aqui, ó, a gente faz um bcrypt hash. Então, nosso password está encriptado. Então, a gente precisa fazer o seguinte. Await bcrypt compare. Então, deixa eu colocar o bcrypt aqui. Ele é chato para importar esse bcrypt, então a gente coloca ele assim. Ele está dando um erro na await, porque o nosso método precisa ser async para usar o await. Compare, então, params password, que está vindo do params password, com user password. Ok, o que ele está chorando aqui? ID, e-mail, name, password. Porque esse método aqui, ó,
que vai buscar lá no banco de dados, ele é assíncrono, então eu tenho que esperar ele chegar. E como eu entendi que ele estava dando esse erro, além dele estar escrito aqui, did you forget to use await, ele está falando que ele está retornando uma promessa. Então sempre que ele está retornando uma promessa é porque ele não resolveu essa promessa para mim. Então eu preciso resolver essa promessa para eu conseguir usar. Agora sim, isso aqui vai ser um true ou false. Então, essa paradinha aqui, ó, password match é um boolean, tá? Ele vai retornar um true ou false. Então a gente pode jogar aqui, ao invés de not found exception, a gente vai jogar o unauthorized exception 401 invalid credential, ok? Não falo que a senha tá errada, porque senão facilita aí pros hackers, né? Eu falo que tá com as credenciais erradas, apenas isso. E vou retornar o user. Como eu vou retornar esse user? Com o user menos, então tudo que tem nesse user, menos o password. Então, password, que né, eu não quero mostrar o meu password nesse retorno. Então, eu retiro o password e retorno o user. Ele está reclamando do retorno desse cara. Vamos falar que ele retorna aqui um Prisma User. Esse Prisma User, eu não preciso do Prisma no começo, tá? É só User mesmo. E aí eu importo ele do Prisma. Pronto. Ele está reclamando aqui. No valid existing scope for property. Vamos dar o quick fix, vamos usar o Copilot para ver o que ele vai dar de resolução para a gente aqui, tá? This problem you're trying to return an object with a password proper, but password is not defined in the current scope. To fix this, you remove. Tá, não quero isso. Então vamos fazer o seguinte. Vamos fazer igual ele está fazendo aqui, ó. Então a gente já sabe que tem bastante exception, né? Vamos lá no security, em authentication. Vamos ver o que ele está fazendo aqui. Uhum. Ele está retirando e fazendo um result. Beleza, colocando dentro de result. Então vamos fazer isso. De user e agora a gente retorna o result. Is assigned a value but never used. Ok. Eu vou dar um quick fix nisso aqui para desabilitar esse SLint aqui. Agora o retorno é obrigatório nesse cara. Ó, o password é obrigatório para retornar. Então a gente pode colocar aqui um omit. E aí a gente joga o user password. Acho que é o password no começo e depois o user. Não lembro. Vamos procurar aqui, ó. How to use omit TypeScript. Original type, keys to omit. Acho que é isso, né? Então é o type original e o que eu quero omitir. Por exemplo, user. Ó, exatamente o user. Caraca. Omit password. Tem que colocar entre aspas. Só isso que eu esqueci. Então vamos lá, vou colocar aqui, ó. User, password, tem 3 fechamentos aqui. Olha que bonitinho. Então minha promise vai retornar um tipo omit, que no meu user eu vou omitir o password. E aí ele deixa eu retornar retirando dessa forma. Bem legal, né? Bem legal, bem legal. Eu usei esse SLint disable para essa linha, né, para next line, então as outras ele vai manter, só para ele tirar esse no used vars, beleza? Bastante utilizado isso, principalmente aqui que eu quero retirar o password. Show de bola, então agora a gente precisa verificar se isso aqui funciona. Para isso a gente tem que ir ao controller de sign-in, né? Então vamos criar o nosso controller de sign-in, não esquecendo que se a gente está utilizando o user service aqui, a gente precisa importar imports o nosso user module, tá bom? Precisa importar o user module para ele deixar a gente usar bonitinho.
Então aqui a gente vai fazer um post, né? Porque o sign-in sempre é um post. E a gente vai ter o sign-in que vai receber um body que vai ser do tipo prisma.user create input. Então, vamos importar aqui esse prisma. É só porque eu não estou usando. Beleza. E aí eu vou lá, const. Só um return, né, direto, já resolve a nossa vida. Vou injetar minha dependência. Inject minha dependência do service. Do auth service. Então, private auth service. Eu preciso usar os métodos que existem lá. Boa. E agora eu retorno auth service sign-in passando o body. Beleza? Se eu rodar meu projeto, já tem que funcionar. Vamos ver se a gente esqueceu alguma dependência. Eu acho que não. Mas fé. Com erro, aí. Auth service. Eu preciso exportar alguma coisa que eu estou tentando usar. Então, provavelmente, aqui no meu user model, eu preciso exportar exports user service para conseguir usar ele no meu auth model. Beleza? Então, cada provider precisa ser exportado para ser usado. Beleza, vamos agora bater nessa rota. Vamos duplicar aqui, né? Vai ser um post. Deixa eu duplicar do sign up. Facilita mais nossa vida. Rename sign in. Escrevi sign up errado, né? Depois eu arrumo. Sign in. Eu preciso enviar só o password e o e-mail. Beleza. Aqui é auth sign in. É um post e a gente tem que retornar aqui o usuário sem o password. Então, vamos testar. Resolvido. 201. Created, porque enfim, tô fazendo um post, ele achando que eu tô criando, mas eu achei aqui o Thiago e não retornei o password. Mas não é isso que a gente retorna dentro de um sign-in. O que a gente retorna é o curtir. Dá o curtir aí, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque é muito importante para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento, se você está realmente gostando dessa playlist. Mas vamos lá, o que a gente retorna em um sign-in, gente? A gente retorna um token que o front-end vai usar para XYZ, tá bom? Então a gente retorna esse token e é isso que a gente vai fazer no próximo episódio. A gente vai criar esse token JWT e retornar ele para o nosso cliente. Então, eu te espero. Até a próxima. Falou!